Aleluia, louvado seja Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Que o Senhor seja louvado pela sua presença aqui nesta noite. E aqueles que estão assistindo também sejam alcançados pela graça de Deus. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre um tema Deus abençoe. Vou falar sobre o tema de gratidão. Vou comentar um pouco sobre ingratidão e gratidão. Então vamos iniciar lendo a passagem que está em João 14, a partir do versículo 1. João 14, a partir do verso 1. Está escrito assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós saberei para onde eu vou, e conhecereis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora conheceis e o tendes visto. Essa passagem que a gente vai voltar a ler no final, só foi para a introdução. Eu quero começar falando sobre a ingratidão, meus irmãos. E não tem como a gente falar sobre ingratidão sem a gente se lembrar do povo de Israel. Porque qual povo na história da igreja, qual povo na história do mundo presenciou mais maravilhas do que aquele povo? Qual povo na história da humanidade presenciou tantos milagres, tantos feitos da parte de Deus, igual aquele povo? Eles presenciaram curas, eles presenciaram mortos ressuscitando, eles presenciaram, meus irmãos, foram inúmeras maravilhas ao longo da história. E, em determinado momento, o próprio Deus chegou para ele e falou assim: Olha, Israel, eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Eles ouviram a voz de Deus falando com eles. Só esse fato de ter ouvido o próprio Deus falando com eles, talvez anulasse qualquer resquício de dúvida que eles pudessem ter a respeito de Deus, ou então a respeito da missão de Moisés, que foi enviado como libertador, né? E nessa história, meus irmãos, do povo de Israel, que é a história da libertação, ela é marcada por muitos erros e acertos. Eu acredito que mais por erros do que por acertos. E nessa história de libertação de Israel, após ele ter ficado 400 anos no Egito, ali em cativeiro, sofrendo, Deus levanta Moisés e prepara ele para essa missão de libertar o povo de Israel. E ele vai nessa missão, e Deus dá a instrução: Moisés, quando chegar lá, diga ao povo que o Eu Sou te enviou, porque assim eles crerão. E assim Moisés fez, se apresentou, e quando ele falou: o Eu Sou me mandou aqui para libertar vocês, eles acreditaram. E ali começa a história que todos conhecem, né? Das milagres que Moisés fez, das pragas que Deus derramou no Egito, e até o momento que eles saíram daquela terra de sofrimento. E dali Deus os encaminhou para uma terra que emana leite e mel, que era a terra da promessa. Ele falou: vou tirar vocês do Egito e vou colocar vocês numa terra que emana leite e mel, que era uma terra de promessa, que ele prometeu desde Abraão. E seria tudo perfeito, meus irmãos, se não fosse um detalhe, eu acredito: a ingratidão. Porque no primeiro momento que eles saem da terra do Egito, eles presenciaram de tudo ali, como eu disse. Eles presenciaram Moisés fazendo milagre,
Eles ouviram da boca de Moisés ali que o Sou havia enviado. Eles presenciaram as pragas caindo sobre o Egito e eles sendo poupados dessas pragas. Eles viram o mar se transformar em sangue e a água deles limpa. Eles viram ali pestilência sobre os egípcios e eles sãos. Só que no primeiro momento, após sair do Egito, eles se encontram diante do Mar Vermelho. E parece que ou eles esqueceram, ou eles simplesmente ignoraram tudo isso que eles acabaram de ver. E aí acontece que eles pecam contra Deus, eles murmuram. Eles murmuram. E eles falam para Moisés: você nos tirou do Egito para morrer aqui, diante de Faraó? E nesse momento eles pecam contra Deus. E aqui, meus irmãos, talvez esteja o maior perigo da ingratidão. Porque a ingratidão, ela nos arrasta para o pecado. O povo de Israel, nesse momento, como eu disse, ou ele se esqueceu, ou ele apenas ignorou todos os feitos de Deus que eles haviam presenciado. E ali, diante do Mar Vermelho, a ingratidão os levou a pecar contra Deus. E ali eles manifestaram o pecado da incredulidade. Porque a incredulidade, ela não é apenas a crença de Deus, ou não crer em Deus. A incredulidade, ela também se materializa em você não crer que Deus pode operar na sua vida, crer que Deus não pode, talvez, cumprir as promessas que Ele fez. E foi isso que aconteceu com o povo. Eles foram incrédulos naquele momento, temeram a morte e murmuraram contra Deus. E se esqueceram rapidamente, da promessa que Deus havia feito sobre a terra que emana leite e mel. Passando o Mar Vermelho, a incredulidade ainda permaneceu, só que um outro pecado ficou também bem mais evidente, que foi a murmuração. Quando eles sentiram sede, mais uma vez eles chegam a Moisés e falam: você nos tirou do Egito para morrer de sede aqui no deserto? E isso se repete muitas e muitas vezes, em várias ocasiões. Deus provê a água ali da rocha, como Ele mandou Moisés tocar a rocha, Deus provê. E mais para frente, eles vão murmurar de novo acerca do maná, quando Deus ele derrama o maná do céu para sustentar aquele povo no deserto. Deus deu uma instrução específica, falou assim: olha, vocês escolham somente o necessário para o dia, porque o dia de amanhã Ele ia prover. E aquele maná que Ele derramava, meus irmãos, era alimento, talvez o alimento perfeito, porque Ele supria todas as necessidades que o povo precisava. Ele era o suficiente para manter a vida daquele povo. E Ele falou: pegue somente a quantidade do dia. Só que muitos ali dos israelitas não ouviram a instrução de Deus, ou simplesmente ignoraram. Eles pegaram e juntaram mais do que eles poderiam comer no dia. E o resultado não foi outro. Quando amanheceu, aquela porção extra que eles tinham colhido estava estragada, estava com bicho, porque eles desobedeceram ali a ordem de Deus. Mas mesmo assim, Deus continuou enviando maná, Deus continuou ali suprindo a necessidade do povo. E mais para frente eles vão reclamar ainda outra vez. Eles falam: o Senhor só nos dá maná para comer, Senhor. Já estamos aqui não sei quanto tempo e só maná cai do céu. E Deus mais uma vez é misericordioso e envia codornizes para eles poderem comer carne. Porque eles reclamaram: lá no Egito a gente comia, agora aqui a gente só come esse maná. E Deus tem misericórdia e envia as codornizes. E como eu disse, isso se repete muitas vezes. E talvez um dos pecados mais graves decorrentes dessa ingratidão foi quando Moisés subiu ali no monte Moriá para conversar com o Senhor. E ali ele ficou 40 dias, apenas 40 dias, meus irmãos. Moisés esteve distante do povo de Israel, e ali embaixo o povo de Israel começou a se inquietar e fizeram para si um bezerro de ouro. E eles fizeram uma festança e adoraram aquele bezerro. Eles falaram: vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorar ele como se ele tivesse nos tirado do Egito. E ali eles adoraram aquele bezerro. Eles fizeram uma festa para aquele bezerro. E ali teve consequências terríveis na ocasião, depois que Moisés desce do monte. E mais para frente acontece ainda de novo,
quando eles estão prestes a possuir a terra prometida, já na liderança de Josué, aliás, ainda na liderança de Moisés, ele envia 12 espias para verificar a terra que Deus havia prometido. E 10 deles voltam com notícias desanimadoras. Eles falam, não, naquela terra é impossível, aquela terra está cheia de gigantes, nós somos como gafanhotos diante daqueles homens, não vai dar. Somente 2, Josué e Calebe, que chegam otimistas e falam, não, realmente aquela terra ali é terra de bênção, terra que emana leite e mel. Por quê? Porque eles não levaram em consideração a situação que eles estavam vendo, eles levaram em consideração a promessa que Deus os havia feito. Porque desde lá do Egito, não era todo Israel, mas alguns tinham essa consciência de que o Deus que prometeu, ele ia cumprir. Então, Josué e Calebe, eles trouxeram isso consigo e creram nas promessas de Deus. E, como eu disse, ao longo da história, depois disso, ainda se repetiu muitas e muitas vezes, e eu não encontro outra palavra que não seja ingratidão para isso. Porque mesmo presenciando todos esses milagres, todas essas maravilhas, o povo insistia em se rebelar contra Deus, e muitas vezes fizeram isso. E aí eu trago para os dias de hoje, será que tem sido diferente nos dias de hoje, para as nossas vidas? Quando Deus nos tirou do Egito lá, quando Deus nos libertou da escravidão do pecado até aqui, será que nós temos sido gratos a Deus? Na ocasião ali, Israel ainda tinha motivos, vamos se dizer, palpáveis para reclamar contra Deus. Ou melhor, para murmurar. Porque no deserto realmente não tem água. Eles não tinham reclamado ali da Sabesp ter desligado a água por falta de pagamento. Não tinha. E eles reclamaram. Diante do Mar Vermelho, humanamente era impossível passar. Então eram reclamações, eram murmurações até que palpáveis, se não fosse o fato de que Deus havia prometido estar com eles. Mas e hoje? Hoje são tantas reclamações que a gente faz diariamente que às vezes chega a ser até infantil. E eu não generalizo, mas muitos de nós, eu mesmo, por várias vezes, por exemplo, quantas vezes a gente já não levantou de manhã e falou assim, tem que trabalhar de novo hoje. Aquela empresa, aquele chefe, aqueles amigos querendo puxar o tapete, aquilo outro, a gente arruma várias desculpas não querendo ir, mas sem se dar conta de que aquele emprego que nós estamos é um emprego que Deus nos deu, nos abençoou e permitiu, para que dele a gente tirasse o nosso sustento. E ao invés de ser grato, nós murmuramos, sem levar isso em consideração. Reclamamos, às vezes, de uma louça na pia. Eu já vi muita gente reclamar de uma louça na pia, sem levar em consideração que a louça só está na pia porque antes teve o que comer. Muita gente reclama de limpar a casa, sem levar em consideração que nunca lhe faltou um teto sobre as suas cabeças. Você percebe quantas coisas, tantas reclamações inúteis que a gente já fez ao longo da vida e faz ainda, que às vezes isso impede a bênção de chegar até nós, meus irmãos. Porque, como eu disse, Israel, apesar de ter motivos palpáveis, Israel foi punido pela ingratidão. Israel foi punido pela incredulidade. E nós devemos tomar cuidado quanto a isso. Porque, às vezes, a gente reclama, pode até reclamar, por exemplo, dessas coisas cotidianas que a gente faz, mas quando a gente tem noção do que Deus nos prometeu, a gente não fica assim, como se dizer, vendido. Porque o simples fato, meus irmãos, de a gente acordar diariamente, todas as manhãs, já mostra a misericórdia de Deus para conosco. Só o fato de nós levantarmos toda manhã nos revela a misericórdia de Deus e um motivo mais do que suficiente para agradecer a Deus. Quem concorda? Só o fato de a gente levantar de manhã é um motivo de ser grato a Deus. E devemos ser assim. E como eu disse antes, a ingratidão, ela nos arrasta para o pecado.
E uma vez no pecado, meus irmãos, fica cada vez mais difícil a gente sair. Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. É como se, quando a gente pecasse, a gente entrasse numa espiral de pecado, sabe? A gente entra nessa espiral e vai caminhando, rodeando, até ser sugado profundo ali. E às vezes a gente não percebe que está nisso. Ao invés de nós... porque assim, quando a gente se afasta de Deus, a gente realmente cai em perdição. Porque esse distanciamento de Deus, a gente não, às vezes não percebe, pode não perceber que nós estamos caminhando para esse fundo do pecado. E ao invés de se arrepender e se achegar a Deus pedindo perdão, nós acabamos criando defesas para defender o nosso pecado. Eu já vi muita gente falando assim, não, eu não sou viciado, eu só fumo 3 cigarros por dia, eu paro a hora que eu quiser. E isso já vem se arrastando há mais de 30 anos. E ele não é viciado, ele para quando ele quiser. Mas ele está ali, ele não percebe. Isso é um perigo, meus irmãos. Ou então, às vezes, você pode, como eu já vi também muita gente, às vezes tão abastada, com a vida resolvida, tem sua casa, tem seu carro, tem seu emprego, a saúde está em dia, sabe, tudo correndo às mil maravilhas, e às vezes acontece o que o irmão Fabiano pregou aqui, de a gente cultuar o próprio ego, achar que tudo é na força do nosso braço, que foram as nossas capacidades que conquistaram tudo isso. Mas, na verdade, foi a misericórdia de Deus que nos permitiu ter tudo isso. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque o resultado dessa ingratidão de Israel teve consequências. E é o que a gente vai ler agora, que está escrito em Hebreus. Hebreus, capítulo 3. A partir do versículo 8, mais específico do 8 ao 11, que diz assim: Não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso, ou jamais entrarão no meu descanso. Aqui Deus é bem claro, meus irmãos. Por 40 anos Israel presenciou as maravilhas de Deus, e mesmo assim insistia em errar, insistia em pecar contra Deus. E Deus o sentenciou, proibindo de possuir a terra prometida. Deus falou para eles: jamais entrarão no meu descanso. Em contrapartida, a gratidão, ela nos conduz ao caminho da santidade. Porque a gratidão vai nos impedir de cometer esses pecados bobos que a gente comete diariamente. Por exemplo, ela vai nos impedir de pecar contra Deus sendo incrédulos. Porque, por exemplo, se hoje você não tem nada para comer, o que a gratidão faz por nós? Essa consciência de gratidão. Se você não tem nada para comer hoje, e você conhece a Bíblia, você vai se lembrar do que Deus deixou escrito aqui: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é uma promessa ou não é uma promessa? Ele prometeu que nada vai faltar. Ou ainda, ele falou: se eu cuido das ervas, das flores, dos pássaros, como é que eu não vou cuidar de você? Então, se você tem essa consciência de que Deus ele vai cumprir as suas promessas, você vai ser grato, tendo ou não tendo. E isso vai fazer diferença grande na nossa vida. Porque o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Diante dessa situação, nós temos que crer que Ele é o Deus da providência. A gratidão, ela vai nos impedir, dentro do exemplo que eu dei anteriormente, por exemplo, de reclamar do nosso emprego. Porque quando a gente reclama no nosso emprego, além de a gente estar pecando contra Deus, sendo murmurador, nós estamos passando outra mensagem para aqueles que trabalham conosco, que geralmente são muitos ímpios.
a gente está mostrando que nós não temos fé em Deus. Nós, não sei quem que falou isso, mas fala que nós somos a Bíblia que o mundo lê. E às vezes reclamando, porque eu, meus irmãos, já trabalhei com muita gente, eu sei como que é. Vocês também já devem ter presenciado muito isso. Tem gente que reclama dia após dia, dia após dia, dia após dia, de manhã, de tarde, de noite. E muitos desses que reclamam são conhecedores da Bíblia. E ele está fazendo o quê? Está falando que não tem fé em Deus. Está provando que não tem fé, que não passa de mais um ali. E isso é um perigo para nós, meus irmãos. Porque se está ruim, o que a gente deveria fazer como cristão? Se o emprego está ruim, se o chefe está perseguindo, se tem um colega de trabalho querendo puxar o nosso tapete. Primeiro, nós deveríamos entrar em oração a Deus e agradecer pela oportunidade que nós temos. Depois, apresentar a Deus e falar: Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Eu preciso da sua ajuda, não estou aguentando mais. Eu preciso que o Senhor abra uma outra porta de emprego ou resolva essa situação. E continuar trabalhando e estudando para que, quando a bênção de Deus chegar sobre a sua vida, você esteja preparado para receber essa bênção na sua vida. E, dentro desse exemplo, eu queria citar a vida de José do Egito. Porque eu ouso dizer que José, ele foi talvez o filho mais querido de Jacó, no quesito obediência. Porque tudo que Jacó lhe pedia, ele fazia com presteza, ele fazia com alegria, ele cumpria tudo que seu pai ordenava para ele. E por causa disso, suscitou a ira dos seus irmãos, a inveja, e ele foi vendido como escravo. E o Egito, eu ouso dizer também que o Egito nunca teve um escravo como José. José, ele foi o melhor escravo que já passou por aquelas terras. Ele foi o melhor servo que Potifar podia ter dentro da casa dele. Ele foi acusado injustamente de assédio, foi preso. E eu ouso dizer também que ele foi o preso mais, vamos dizer, subordinado ou disciplinado que aquela cela já teve. Ele passou a ser auxiliar do carcereiro e aquela cadeia, ela prosperou. O que é difícil de a gente ver, mas prosperou porque ele estava ali. Posteriormente, como você bem sabe, ele virou governador do Egito. E o quê? Nunca houve na terra do Egito um governador como José, porque nele havia o Espírito do Deus vivo. A gratidão, meu irmão, com esse exemplo eu quero dizer que a gratidão, ela não é expressa só em palavras, ela é expressa em atitudes. Não foram simplesmente palavras ali. Por exemplo, José era um jovem que ele tinha tudo para dar errado. José, ele tinha tudo para ser revoltado. José, ele tinha tudo para ser murmurador. Mas ele não foi, por quê? Porque ele se manteve fiel a Deus. Ele se manteve fiel às promessas que Deus havia feito aos seus pais, porque ele conhecia a história. Ele conhecia a promessa que Deus fez a Abraão, seu tataravô, a promessa que ele fez a Isaac, a Jacó, seu pai. Ele conheceu de perto essas promessas, presenciou, e ele cria que ainda seriam cumpridas muitas outras. E ele era grato por isso. Ou ainda um outro exemplo, bem nítido também, que a Bíblia nos fala, a vida de Jó. Jó era um homem muito abastado, rico, e chegou no momento que ele perdeu tudo. Satanás tocou na vida dele, tirou bens, tirou família, tirou saúde, e mesmo assim, ele não ousou blasfemar contra Deus, ele não ousou mesmo abandonar a Deus por causa da situação dele. Antes, ele se decidiu manter fiel, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. E ele chegou a declarar: no sair do ventre da minha mãe, é no que eu voltarei para lá. Deus me deu, ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nessas coisas, a gente vê que o agir de Deus na nossa vida depende, às vezes, dessa consciência sobre Deus. Então, meus irmãos, nós não devemos ser gratos somente pelas coisas materiais, ou pela nossa condição física e mental, que eu quero dizer, na nossa saúde. Essas coisas é importante sim, nós devemos agradecer por elas todos os dias, mas nós devemos ser gratos principalmente pelas bênçãos espirituais das nossas vidas.
E para a gente ver o que significa, nós vamos ler o que está escrito em Salmos 103. Salmo 103, a partir do versículo 1. Está escrito assim, ó. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Versículo 2. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. Quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de amor leal e compaixão. Quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Ou seja, nós devemos ser gratos, sim, pelas bênçãos aqui conquistadas, como diz Salmos ali. O Senhor nos abençoa com muitas coisas ao longo da nossa vida, e nós devemos ser gratos. Mas nós devemos ser gratos principalmente, meus irmãos, porque Ele nos perdoou, porque Ele nos redimiu do pecado e da culpa, porque Ele morreu no nosso lugar naquela cruz do Calvário, para que a gente pudesse ter a vida eterna. Essas coisas que têm que nos levar a ser gratos diante de Deus. As outras coisas são secundárias. Ele diz lá, buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas nessa vida tem importância para nós, mas não deve ser a importância na nossa vida aqui. A importância tem que ser as bênçãos espirituais que Deus nos deixou. São essas bênçãos que nos tornam gratos, independente da situação que a gente vive aqui nessa terra. E diante disso eu queria contar um testemunho que aconteceu esses dias, com um rapaz que trabalha comigo. Ele chegou para mim e falou assim, Marcão, você ia gostar de um cara que eu conversei hoje. Porque a gente faz visita domiciliar junto com o médico, o enfermeiro, na casa de alguns pacientes que têm necessidade. Estava conversando com o senhor que ele tem problema de saúde, ele caminha com dificuldade, porque ele tem problema na coluna, e quem cuidava dele era a esposa. E a esposa dele estava fazendo faculdade de psicologia e tal, só que a esposa dele também foi acometida por uma enfermidade que deixou ela acamada. E agora não tinha quem cuidasse dos dois. O marido, que tinha já dificuldade, precisa agora cuidar da esposa que está acamada. E ali, já terminando a consulta médica, chegou uma moça, uma jovem senhora, para falar com essa mulher que estava acamada. E ela falou assim para a equipe, vocês me desculpam, mas agora eu vou ter que atender essa moça que chegou, porque eu presto um serviço social na comunidade. Eu atendo mulheres com dificuldade, com depressão, com problemas familiares, eu aconselho. Aí esse meu colega ficou assim, mas como, Marcão? Como pode isso? A mulher naquela situação ainda ajudar outras pessoas? É incompreensível, mas por quê? Porque essas coisas, meus irmãos, quem tem a consciência da palavra de Deus sabe que elas acontecem. E sobre essa mulher pairava a paz que excede todo entendimento. Quem entende? As coisas de Deus são loucura para o mundo. E ele ficou sem entender. Ele falou, como? A mulher naquela situação já de enfermidade, de desgraça ali, ainda ajudava outra pessoa com depressão. Eu falei, pois é, as coisas de Deus é incompreensível, mas é a paz que excede todo entendimento que estava sobre ela. Mas veja o nível de maturidade espiritual que essa mulher tinha. Ou tem, essa mulher tem. Isso nos ensina uma lição valiosíssima, pelo menos eu enxergo assim. Nos ensina que a gratidão, ela está intimamente atrelada com a fé. A gratidão e a fé, ela anda junto. Porque se nós temos fé nas promessas de Deus, nada, meus irmãos, nada vai nos abalar, nada vai nos separar do amor de Cristo que está em Jesus, como diz a palavra. Não é doença, não é a falta de dinheiro, não é a falta de comida, não é nada vai nos abalar se a gente crê no Deus que fez a promessa, não simplesmente nas promessas de Deus. A gente não está aqui só para receber, a gente está aqui para adorar a Deus, independente da situação. E quando a gente crê nesse Deus que fez a promessa, tudo fica mais fácil.
Por quê? Porque essa fé que está atrelada à gratidão, ela exige que nós creiamos que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé exige isso, que a gente creia. E se a gente crê, nada mais importa, além de Deus na nossa vida. Essa fé que exige isso. E essas promessas, meus irmãos, como eu disse em outra pregação, elas são reais. E elas vão se cumprir uma a uma. Muitas já se cumpriram, outras estão se cumprindo agora, nesse exato momento, pelo mundo. E muitas outras ainda vão se cumprir. Mas, diante de todas essas promessas aqui que está na Bíblia, qual foi a maior promessa que Deus nos fez? A vida eterna. A maior promessa que Deus nos fez foi a vida eterna. Meus irmãos, isso é mais do que suficiente para a gente levantar, ser grato todas as vezes. Isso não quer dizer que a gente não vai se abater, não vai ficar triste, mas se a gente conhece isso, meus irmãos, as coisas que acontecem conosco nessa vida aqui é passageiro. Você pode ficar triste por um momento, mas você sabe que, como diz a Bíblia, a alegria vem pela manhã. Essas coisas não importam. O que importa é as promessas de Deus na nossa vida. Ele nos prometeu a vida eterna e irá te cumprir. Aleluia. E quando os pais da fé entenderam isso, porque a princípio Deus prometeu realmente uma terra ali física para eles. Prometeu uma terra que emana leite e mel. E eles, quando entenderam que não era só essa terra física, quando eles entenderam que era uma pátria celestial, eles passaram a desejar não mais a herança ali física, eles passaram a desejar essa pátria celeste. Mudou a perspectiva deles. Só assim, eles até queriam morar ali, mas o que eles queriam mesmo era alcançar essa pátria celeste. É estar com Deus, é estar com o Deus que fez a promessa, não mais só com a promessa. E a partir daí eles caminharam assim. A gratidão, meus irmãos, também ela é uma arma contra, que eu acabei de dizer aqui, contra o desânimo, contra a tristeza, contra o medo, contra a cobiça, contra os desejos desenfreados. Ela é uma arma, e a gente vai ver isso no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, a partir do verso 8. Está escrito assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal, de modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Está escrito: eu criei, por isso falei com esse mesmo espírito de fé. Nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com ele, Jesus, e nos apresentará a ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar ações de graças para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Você percebe? Nada dessas situações que falou ali é para nos deixar prostrado, porque nós temos o Deus que prometeu estar conosco até o fim, e Ele vai estar, por mais que você no primeiro momento não sinta, por mais que as situações da vida te abata, ela não é definitiva, é um momento, isso vai passar, meu irmão. Isso vai passar cedo ou tarde, como aconteceu com Jó, mesmo que não passe agora, ele sabia que
uma hora o seu Redentor ia se levantar em favor dele, mesmo que fosse para tirar ele daqui e estar com Cristo nessa pátria celeste. Ele cria assim. E nós estamos vivendo numa época de ingratidão. Nós estamos vivendo numa época de ingratidão. Se naquela época de Israel já era feio, hoje talvez não tenha nem como mensurar. E isso não é eu que estou falando, a Bíblia fala. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, na parte B, diz que nos últimos dias as pessoas seriam ingratas e não se incomodariam com as coisas de Deus. E isso, meus irmãos, você anda tropeçando em pessoas ingratas hoje, sem levar em consideração nada do que diz respeito a Deus. Pelo contrário, blasfemam e levantam todo tipo de calúnia, e está horrível a situação do mundo aí, que não dá nem para comentar. Então nós temos que vigiar, meus irmãos. Nós, cristãos, nós temos que vigiar e começar a praticar a gratidão. Se você não pratica ainda, nós temos que começar a praticar a gratidão. E a gratidão, ela é um exercício mental que nós temos que fazer diariamente. E como todo exercício, não é fácil. De maneira nenhuma é fácil. Mas à medida que nós exercitamos, à medida que nós nos aproximamos de Deus, ela vai ficando cada vez mais fácil, ela vai ficando mais leve. Porque quando a gente entende isso, que nós pertencemos a esse Deus Todo-Poderoso que tudo criou, os fardos que a gente carrega, a gente deposita ali diante dele, nesses encontros. Ele disse: jogue seu fardo sobre mim e pegue o meu que é leve. Então, quando a gente começa a exercitar a gratidão pela nossa vida, por simplesmente pertencer a Deus, ou por simplesmente acordar todas as manhãs, vai ficando mais fácil. E para exercitar as nossas mentes, não tem outro jeito a não ser pelo quê? Pelo conhecimento da palavra de Deus. Como o exercício físico não faz diferença nenhuma se nós não tivermos uma alimentação correta, a gente exercitar a nossa mente para ser renovada, para ser grata, para ter fé, não vai fazer efeito nenhum se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus. Se nós não tivermos dentro de nós a essência do que é a vida cristã, não vai fazer diferença nenhuma. Para a gente poder exercitar a nossa mente diária, nós temos que nos colocar a aplicar a leitura da Bíblia, a ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem somente por ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Abra suas Bíblias em Colossenses, a partir do versículo 1. Colossenses, a partir do versículo 1 até o 15. Está escrito assim. Perdão, não falei o capítulo, né? Colossenses 3, do 1 ao 15. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já despiram do velho homem com as suas práticas, e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, não há diferença entre grego e judeu,
circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam o quê? Agradecidos. Glórias a Deus por isso. Vocês perceberam que é um exercício? Tudo que está escrito ali em Colossenses não são coisas que são implantadas dentro de nós milagrosamente. São coisas que nós devemos buscar diariamente. Nós temos que exercitar a comunhão, temos que exercitar o amor pelo próximo, temos que ler a Bíblia, temos que pensar nas coisas do alto, é literalmente pensar, tem que parar, a situação está uma loucura, está corriqueira, a gente tem que parar e pensar que o Deus que fez essas promessas, Ele está conosco, e que nada disso tem peso sobre nós cristãos, nada disso. A Bíblia declara que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então é preciso a gente atentar a isso e exercitar. Até o ponto de a nossa mente ser renovada. Porque quando de fato nós entendemos tudo isso, assimilarmos e vivemos uma vida constante com Deus, a nossa mente chegará ao ponto de ser renovada. E já estou terminando, tá, irmãos? Já estou terminando. E eu queria citar um outro exemplo aqui que eu tive pensando. Meus irmãos, imagine um policial militar que, no seu dia de folga, ele coloca a sua bermuda, sua camiseta e sai de manhãzinha para a padaria para comprar o pão para comer com a sua família. Aí, de repente, aparece ali, naquele lugar, alguém com uma faca ameaçando a integridade física das outras pessoas que estão ali. Não sei se você sabe, mas o policial militar, independente se ele está de folga ou não, ele continua sendo policial militar. E se não tiver outra força policial por perto, e se não oferecer risco de vida para ele mesmo, ele tem por obrigação de lei defender as pessoas que estão ali naquele lugar. Ele tem por obrigação, e se ele não o fizer, ele vai estar praticando o crime de omissão, porque ele está se negando a fazer o que é ele agora. Porque quando ele passa no concurso para ser policial militar, ele aprende ali toda a doutrina, ele aprende ali com a sua função, e a partir daquele momento ele é um agente público, independente se ele está de folga ou não. Ele tem por obrigação de lei fazer aquilo. E por que eu pensei nisso? Porque nós, como os cristãos também, meus irmãos, a partir do momento que nós somos cristãos, não importa onde a gente está, se é aqui dentro ou lá fora, nós temos que ser cristãos. E Deus, Ele deixou leis e decretos para a gente cumprir. E tem uma similaridade com isso que eu acabei de falar aqui com o policial militar. Ele pratica o crime de omissão, e a Bíblia fala o que para a gente? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Por quê? Porque ou nós somos cristãos, ou nós não somos. E se nós somos, nós o somos em qualquer lugar, dentro e principalmente fora da igreja nós temos que ser. Isso não quer dizer que nós seremos o super cristão perfeito, não, mas a gente vai continuar errando, a gente vai continuar se entristecendo, a gente vai continuar passando por dificuldades, situações difíceis, que às vezes nós mesmos não vamos conseguir resolver sozinho, sem a ajuda do nosso irmão, sem a ajuda de oração. As coisas ainda vão acontecer, mas como eu disse, ela vai durar apenas um momento. Ela vai durar apenas um momento se a gente estiver firme em Deus, cheio do Espírito Santo e com a palavra de Deus dentro de nós. Porque nós não temos como enfrentar o pecado, nós não temos como enfrentar a vida se nós não tivermos dentro de nós a palavra de Deus. E, diante disso, eu até te aconselho, leia Colossenses de novo e exercite isso. Leia quantas vezes for preciso,
procure referências bíblicas, porque você vai ver que essa vida de gratidão ela é uma vida de exercício. E quando a gente conhece, né, as promessas de Deus, quando a gente conhece as promessas deste livro, ela vai nos ajudar a crer em Deus e a ter fé, meus irmãos. Não tem outro jeito. É só conhecendo as promessas e o Deus das promessas que a gente vai ter fé em Deus. Tá aí, para terminar, agora eu queria voltar naquele versículo que a gente leu no começo, João 14. Vamos ler novamente, diz assim: que o coração de vocês não se perturbe, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Até aqui, meus irmãos. Então, para concluir, se você aprender a ser grato, se nós aprendemos a ser grato, não importa a situação que nós estamos vivendo, a gente vai ser grato a Deus, a gente vai viver em contentamento, independente da situação, a gente vai viver em contentamento, porque a gente sabe que essas coisas são passageiras e são momentâneas, esses tormentos. E se no momento nada estiver bem conosco, por exemplo, se a nossa saúde estiver debilitada, se estivermos desempregados, problemas na família, lembre-se dessas palavras do Mestre: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, não se turbe. Então, quando você levantar pela manhã, antes de tudo, ore a Deus e simplesmente agradeça pelo fato de Deus nos ter prometido isso, que Ele estaria conosco, Ele nos prometeu a vida eterna, e nos pediu: não se turbe o vosso coração, porque Ele vai cumprir as promessas dEle, meus irmãos, e vai cumprir em breve, porque na Bíblia está escrito que em breve Ele vem, e com Ele o galardão a dar a cada um segundo as suas obras. Amém? Vamos orar, meu irmão. Curva a sua cabeça. Pastor. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estar diante de Ti nesta noite, ó Pai. Pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir essa palavra, Senhor. Pela oportunidade que o Senhor nos deu de chegar até aqui. E diante disso, Senhor, eu agradeço por todas as bênçãos, ó Senhor, a mim concedidas, Senhor, todas as bênçãos que o Senhor concedeu ao Teu povo, Senhor, por o Senhor ter nos sustentado até aqui, Santo Deus, ao longo da nossa vida. E nós cremos, ó Senhor, eu acredito que o Senhor continuará, ó Pai amado, nos moldando, Senhor. O Senhor continuará moldando o nosso caráter, nos dando força para continuar nos Teus caminhos, ó Pai amado, até o dia que o Senhor voltar para buscar a Tua igreja, ó Pai. Nós somos gratos a Ti pelas nossas famílias, ó Pai, mas principalmente, ó Pai, porque o Senhor teve misericórdia de nós, porque o Senhor se entregou no nosso lugar, ó Pai amado, para pagar a dívida do pecado que nos condenava à morte eterna, Senhor. E nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, diante disso. Seja engrandecido, ó Deus amado, pela Tua igreja, pelo Teu povo, em nome de Jesus. Amém.